Olá pessoal, mais um vídeo. Agora nesse vídeo eu vou resolver alguns exercícios, dar algumas dicas, alguns exercícios da seção 3.2 e 3.3 do nosso livro texto. Em essência, derivada do produto de duas funções, derivada do quociente de duas funções, supondo que ambas as funções são deriváveis, E seção 3.3 a parte de derivação de funções trigonométricas, tá? Fazendo um resumo breve aqui do que a gente fez até o momento, ou o que a gente vai usar, nessa sessão para resolver esses exercícios, Vamos lá, só fazer um resuminho rápido, tá? Então, o que a gente viu até agora, que se você pegar a função constante, a derivada é zero, Outra coisa, se a gente pegar a função x elevado a gente está assumindo que a gente conhece a derivada, Ou seja, a regra da potência, ok? Outra coisa que a gente pode usar aqui, a derivada da função e na x é o próprio e na x, ok? Outra informação que é bem importante, se você tiver uma função f e multiplicar por um escalar alfa, a derivada com relação a x, vai ser exatamente alfa vezes a derivada com relação a x de f, tá? Nesse caso aqui, a gente supõe que a função f é derivável no ponto x, ok? Então, aqui eu carreguei um pouco a notação, Então, vamos colocar aqui f de x também, tá? Outra coisa que a gente sabe, ou que a gente pode usar, se você pegar uma função f e somar com uma função g, eu não vou carregar aqui o x, ok? f de x mais g de x, ok? E derivar com relação a x e aplicar no ponto x, isso vai ser exatamente a derivada de f com relação a x mais a derivada de g com relação a x. E se aqui eu tiver um menos, aqui também vai ser o menos, ou seja, a derivada de f mais ou menos g é exatamente a derivada de f mais ou menos a derivada de g. Ok? E agora, focando na seção 3.2, seção 3.2 nos deu uma maneira da gente derivar f vezes g, tá? Nesse caso aqui, eu vou usar outra notação de derivada, tá? Só para a gente ir praticando, ok? Se você pegar f vezes g e derivar, como que funciona? Você deriva f e multiplica pela g, e pega f e multiplica pela derivada da g, ok? E se você pegar f sobre g e derivar, denominador ao quadrado, denominador vezes derivado do numerador, menos numerador vezes derivado do denominador. Coisa importante aqui, como se tem um menos aqui, então essa conta aqui ela não é comutativa, Então tem que cuidar. Denominador ao quadrado, denominador sobe, derivado do numerador, menos numerador vezes derivado do denominador. Ok? E outras coisinhas já que eu vou adiantar, não é da seção 3.2, mas é da 3.3, se a gente derivar com relação a x a função seno de x, isso é exatamente o cosseno de x. Se a gente derivar com relação a x a função cosseno de x, isso é menos cosseno de x. Se a gente derivar com relação a x a função tangente de x, isso é exatamente secante ao quadrado de x. Se a gente derivar com relação a x, agora quem? A cotangente de x, isso é menos cossecante ao quadrado de x. Se eu derivar com relação a x a função secante de x, isso é secante de x vezes tangente de x. E se eu derivar com relação a x a função cossecante de x, isso é menos cossecante de x vezes cotangente de x, Muita atenção aí com os sinais, ok? E obviamente que essas formulazinhas que eu apresentei para vocês aqui, se você pedir para o Google quanto que é a derivada da função secante, ele vai dizer que é secante vezes tangente, Derivada de secante de x com relação a x. Ok? Claro que a gente tem que saber usar. Essas tabelas já constam nas sessões que a gente está estudando, A gente está criando uma tabela aí, tá? Mas mais do que isso, a gente tem que entender o que a gente faz com isso, Qual o significado geométrico e tudo mais, tá?
E mais duas coisinhas só que eu queria chamar a atenção aqui, que a gente vai usar nessa sessão. Vamos colocar aqui embaixo uma delas. O limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x é igual a 1, né? E isso é exatamente a derivada da função seno de x no ponto zero. Ok? É o limite, quando x tende a zero, de seno de x menos seno de zero, dividido por x menos zero. Um outro limite importante, vamos colocar aqui, é o limite quando x tende a zero, de cosseno de x menos cosseno de zero, que é 1, dividido por x menos zero. Esse limite é zero. Esses dois limites são bem importantes a gente conhecer eles, tá? Perfeito? Então é isso aí. Só um resuminho rápido, tá? Para a gente começar a investir aí nos exercícios. Eu devo resolver 7 exercícios, ok? Vamos lá. O primeiro exercício é o exercício 3 da seção 3.2, tá? O exercício 3. Vamos lá. Você tem a função f definida desse jeito. X ao cubo mais 2x vezes e na x. Então, observa aqui que eu tenho um produto de duas funções, né? Um polinômio de grau 3, esse daqui, ok? E a função exponencial. A primeira pergunta, a gente sabe derivar e na x? Sabemos. A gente sabe derivar a função exponencial? Sabemos. Perdão, a gente sabe derivar e na x? Sabemos. Aqui não tem nada de função exponencial, função polinomial, desculpe. Sabemos. Então, a estratégia é simplesmente sair derivando, né? Como que eu derivo, então, f? Eu simplesmente pego x ao cubo mais 2x, linha, vezes e na x, mais x ao cubo mais 2x, vezes e na x, linha. Então, aqui eu estou usando exatamente a regra do produto. Agora, fazer continha, né? Essa derivada aqui, eu tenho a derivada de uma soma de duas funções. Essa função somada com essa função. Polinômio de grau 3 somado com o polinômio de grau 1. Sei derivar separadamente e sei que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivada do x ao cubo, 3x² mais derivada do 2x, que é 2. Tudo isso multiplicado por e na x, mais x ao cubo mais 2x, vezes a derivada de e na x, que é o próprio e na x. Claro que eu poderia colocar, né, o e na x em evidência, tá? Mas não é o caso aqui, tá? A gente não precisa disso. O que eu quero é que vocês saibam derivar. Isso é uma coisa relevante para a gente, tá? Uma informação aqui, talvez relevante, né? Quanto que é f de zero? F de zero é exatamente 0 vezes exponencial de zero, ou seja, 1. Porque exponencial de zero é 1, né? Então, 0 vezes exponencial de zero, que é 1, ok? Então, 0 vezes 1 dá 0. Quanto que é a derivada no ponto zero? Vamos ver. Aqui eu tenho 2, né? Quando se aplica no ponto zero. Aqui exponencial de zero é 1. Então, 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho 2. Mais, qual a contribuição, perdão, qual a contribuição aqui? 0 vezes 1, que é 0. Só 2, tá? De alguma forma, está dizendo para a gente o seguinte. Do ponto de vista gráfico, ok? Vamos pegar aqui f de 0 e vamos marcar, ou seja, o gráfico da função passa aqui. Só que ele passa ali com qual inclinação? Inclinação 2, ok? Então, o que significa inclinação 2? Eu vou andar 1 para a direita e vou subir 2 unidades. Só para marcar aqui um segmento de inclinação 2, tá? Então, esse segmentinho aqui, ó, ele tem inclinação 2, ok? Então, agora, o que é inclinação 2? Estou indo uma unidade para frente, ou seja, para a direita, e subindo 2, tá? Então, por que isso aqui tem inclinação 2 de alguma forma, né? Por que isso tem inclinação 2? Porque exatamente, se você pegar esse ângulo, a tangente é exatamente 2 dividido por 1, que é 2. Tá? Por que a gente faz isso? Vamos apagar agora aqui, vamos apagar aqui. O que eu estou apresentando para vocês? Localmente, você tem mais ou menos o comportamento do gráfico dessa função. Ok? Então, a priori eu não tenho ideia do gráfico dessa função. Eu sei que é esse polinômio multiplicado por essa função exponencial. Mas informação da função no ponto zero e da derivada no ponto zero me diz localmente como que é o gráfico. Se vocês plotarem o gráfico dessa função aqui, lá no GeoGebra, e dar um zoom perto do zero, que vocês vão enxergar exatamente isso aqui. Tá? Perfeito? Só para a gente bater um papo sobre essa questão de interpretação geométrica da derivada. Ok? Perfeito, é só isso o exercício, tá?
O próximo exercício 18, tá? Da seção 3.2 também. O exercício 18 é mais um bate-papo, tá? O enunciado do exercício é derive, só que ele está escrevendo assim, ó, y igual a 1 dividido por S mais K vezes E elevado a S. Tá? A primeira pergunta que vem aqui é a seguinte: quem seria a variável? Porque você tem aí o E é um número conhecido, ok? O E é um número conhecido, então não deve ser variável, ok? A função Y não deve depender de E. Mas aí a gente tem duas opções pelo menos, ou talvez três, né? O S pode ser variável, ele que está variando, o K pode ser variável, ou o X, que é o padrão que a gente usa. Então, o que a gente pode pensar? O Y como função de X, vamos colocar assim, a gente pode pensar de três formas. O Y, já que não foi deixado claro isso. O Y como função de X, ou o Y como função de K, ou o Y como função de S. Ok? Em cada um dos casos eu vou ter uma derivada diferente. Então, vamos fazer a continha. Se o Y for função de X, quanto que seria a derivada com relação a X de 1 dividido por 1 mais S, K, E, perdão, 1 mais K, perdão, 1 dividido por S mais K vezes E elevado a S, né? Quanto que daria isso, né? Então, observa que isso aqui, visto por X, é constante. Então, a derivada da constante é quanto? Zero. Não há muito o que fazer. Lembrando, essa função independe de X. Então, qual seria a variação dela em X? É nulo, porque é uma função constante. Tá? É como se eu estivesse pegando o valor de S fixo e o valor de K fixo. Isso aqui dá um número, derivada de um número, né, da função constante com relação a X é zero. Agora, vamos ver. Derivada com relação a X agora, perdão, não é X, derivada com relação à variável K, de 1 sobre S mais K e elevado a S, né? Como que fica isso? Agora, 1 dividido por isso. Então, regra do quociente. Então, vamos tentar fazer a continha aqui. Tá? Então, tem aqui S mais K e elevado a S ao quadrado, né? Porque o denominador é o quadrado. Daí, esse cara sobe, que é o denominador. Lembrando que quem está variando aqui é o K. O K que é o cara que está variando. Tudo o resto é fixo. Então, vezes a derivada da função 1 menos 1 vezes S mais K é a S linha. Fiz de propósito colocar esse linha aqui, porque a gente tem que ter cuidado. Esse linha aqui é derivado com qual, em relação a qual variável? A variável K, lá do início. Ok? Então, sempre ter cuidado em relação a qual variável a gente está fazendo a continha. Tá ok? Vamos ver, essa conta aqui fica como? Essa derivada aqui é zero, então vai matar esse termo, ok? Então, vai ficar menos 1 vezes, vou colocar aqui então menos, agora eu preciso derivar essa função com relação a k, ok? Essa é a parte importante. Então, o S é constante, derivada do S com relação a k é zero, mas se o S é constante, E elevado a S também é constante. Então, aqui eu tenho K vezes uma constante. A derivada de K vezes uma constante com relação a K é a própria constante. Então, aqui eu tenho 0 mais E a S, dividido por S mais K E a S ao quadrado. Ou seja, menos E elevado a S, dividido por S mais K é a S ao quadrado, ok? Vocês precisam refletir muito sobre isso, tá? Esse exercício é muito importante, ok? Vamos apagar aqui, que isso não interessa mais pra gente. Se vocês precisarem, vocês voltam no vídeo, né? Vou fazer o terceiro caso aqui, de pegar y agora como sendo uma função de S. Então, agora vamos ver. Isso é derivada com relação a S agora de 1 sobre 1, perdão, de novo, S mais K é a S, tá? Eu sempre estou usando essa notação de Leibniz para deixar bem claro qual é a variável que a gente está derivando, ok? Vamos lá, novamente, regra do quociente.
Então, S mais K é AS ao quadrado, ok? O que tem aqui? S mais K é AS vezes a derivada do numerador, com relação a S, claro, que vai ser 0, menos o numerador vezes a derivada do denominador aqui, com relação a S também. Cuidado com esse linha aqui, tá? É com relação a S. De acordo? Então, isso vai ser quanto? Vamos fazer a conta agora. Isso é igual, então, o denominador aqui paradinho, né? Essa parte aqui é 0, porque a derivada do 1 com relação a S é 0. Agora, a gente vai ter que cuidar com isso aqui, ó, né? Sempre lembrar do menos ali, tá? Eu estou derivando com relação a S, esse termo aqui, ó. Então, a soma eu esqueço um pouquinho. Então, a derivada de S com relação a S dá 1. A soma vem aqui. E agora é só pensar, né? O K visto por S é constante, ok? Então, o K fica aqui, vezes a derivada de S com relação a S, que é o próprio MS. Ok? Então, só arrumar aqui minha continha. Perfeito? Então, essa é a derivada. Ó. Derivada com relação a S, ou seja, eu só estou olhando S como variável. Ok? Nesse caso aqui, a derivada com relação a K, só estou olhando K como variável. E, como a gente falou antes, se você olhar isso aqui, a variação disso com relação a X é 0. Perfeito? Esse exercício é um dos mais importantes para a gente reconhecer essas coisas. Tá ok? Acho que a mensagem é bem interessante. Agora eu vou fazer o exercício. Opa! Desculpa aí. Agora eu vou fazer o exercício 31 da seção 3.2. Ok? Exercício 31. O que ele diz? O exercício 31 é o seguinte. Ele está me apresentando uma curva, que é exatamente x² menos 1 dividido por x² mais x mais 1, tá? E o ponto P é o ponto 1, 0, que muito provavelmente, né, esse ponto pertence a essa curva. Ou seja, quando x for 1 aqui, o y é 0, tá? A recomendação de sempre, né? Vai lá no GeoGebra e pede para ele plotar essa curva para vocês e plotar esse ponto. O que se quer aí é, em essência, a inclinação da reta tangente, na verdade não a inclinação, mas a reta tangente a essa curva nesse ponto. Lá no GeoGebra, lembrando, a gente tem uma ferramenta para buscar a reta tangente. Basta você clicar na opção reta tangente, clicar nessa curva e clicar nesse ponto. Ele vai construir isso para você. Certamente ele está usando informações da derivada dessa função, né? Ok? Então a gente já fez esse exercício várias vezes, tá? Perfeito? Essa reta que eu estou tentando buscar, ela tem a equação R, tá? É uma reta que passa no ponto 1, 0. Então, equações de reta que passam no ponto 0 é y menos 0 igual a um certo m, x menos 1. Então, aqui novamente, eu tenho uma família de retas, ou seja, infinitas retas, que passam no ponto 1, 0. Quando x for 1, 0 é esse cara, então o y vai ser 0. Claro que esse cara aqui está livre, né? Então a inclinação está livre. E, obviamente, nesse caso, né, achar a reta tangente sempre é isso, né? Você vai ter que buscar a derivada da função, certo? Aonde? Eu quero a inclinação, e quando eu falo em função, eu estou vendo o y agora como função de x, né? Então, eu preciso da derivada do y com relação a x, certo? Só que eu quero a inclinação no ponto 1, 0, né? Mas a derivada, normalmente, a gente vai na abscissa do ponto. Então, 1 aqui, tá? Não faz sentido colocar 1, 0 aqui, tá? Porque y' é lx, perfeito? Então, a gente vai lá e apaga, tá? E fecha. Observe que o exercício é simples, né? Buscar a equação da reta tangente ao gráfico de uma função num ponto é simplesmente buscar a inclinação da curva naquele ponto, tá? Então, se a gente fez o dever de casa certinho, né, a gente precisa derivar o y com relação a x. Então, vamos lá. Aqui, denominador, né? Porque eu tenho um quociente aí, né? Denominador ao quadrado. Aqui eu tenho x² mais x mais 1 vezes
a derivada do numerador. Vamos fazer direto agora. 2x menos numerador vezes a derivada do denominador. A derivada desse cara aqui é 2x mais 1 mais 0. Então, 2x mais 1. Tá? Uma pergunta que muitos alunos sempre fazem, eu já comentei nos vídeos anteriores, eu preciso simplificar essa expressão, professor? A resposta é sempre assim, depende do que você quer. Para esse problema, não. Por que não? Porque se você simplificar isso aqui, você corre um risco de errar, né? E o que você está querendo? Você está querendo isso aqui, não é? Y' no 1. Então, simplifique depois que você substitui o x por 1. Acho que é mais fácil. Tá? Então, o y' de 1 é quanto? Então, eu vou substituir aqui o x por 1 e fazer conta. Tá? Então, aqui o que eu tenho? 1 mais 1 mais 1, né? Porque 1 ao quadrado mais 1 mais 1. Então, aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, que é 2, menos. Agora, observa aqui, ó. Esse cara aqui é importante, né? Se você pegar x² menos 1 e substituir por 1, isso zera. Então, tudo isso vai zerar. Estão percebendo? Então, a conta fica mais fácil. Dividido por... Esse cara a gente já fez, dá 3 ao quadrado, 9. Ok? Então, esse aqui é 3 vezes 2 dividido por 9. Se preferir, 3 vezes 3, né? Por quê? Cancela esse cara, então, 2/3. Conclusão, agora eu já tenho aqui que é a inclinação da reta. Tá? Atividade no GeoGebra. Curva vocês já plotaram, né? O ponto vocês já plotaram também. Agora vai lá e pede para ele plotar isso aqui para você. Ou seja, uma reta, a equação, né? Que passa no ponto 1, 0, ou seja, quando x for 1, zera tudo. Inclinação 2/3. Nesse ponto, essa reta de inclinação 2/3 coincide, não é coincide, tangencia essa curva, né? Ok? Tangencia por quê? Porque naquele ponto a inclinação da reta e a inclinação da curva, né, é a mesma, é 2/3. Ok? Agora, eu acho que aí já deu uma boa ideia do que acontece na seção 3.2. Seção 3.2 é uma seção relativamente simples, né? Tá? Vamos para a seção 3.3, né? Eu vou fazer 4 exercícios da seção 3.3, tá? E o primeiro deles é o exercício 16, o 3.3. Vamos ver o que pede o exercício 16. Tá? Então, 3.3 envolve derivada das funções trigonométricas básicas que a gente conhece. Então, eu tenho aqui y igual x² vezes seno de x vezes tangente de x. E ele quer simplesmente que você derive. Quanto dá isso? No vídeo da sessão, certo? No vídeo da sessão, eu já comentei com vocês, na sessão 3.3, eu já comentei com vocês quando você tem um produto de três funções, como que funciona a regra do produto. Exatamente do mesmo jeito, aqui para duas, ok? Então, como que funciona a derivada? Você vai pegar essa primeira função e vai derivar e multiplicar pelo restante. Mais primeira função fixa agora, segunda função eu derivo e multiplico pela terceira, mais primeira função fixa, segunda função fixa, terceira função eu derivo. Então agora é uma continha, né? Derivada de x², 2x, seno x, tangente x, mais derivada do seno de x. Se não lembra, vai lá e vê, né? Cosseno de x, ok? Mais x², seno de x vezes a derivada da tangente de x. Vocês vão aprender rapidinho isso. Secante ao quadrado de x, ok? Dá para simplificar algumas coisas aí? Até dá, né? Porque cosseno de x vezes tangente de x é seno de x, não é? Então, isso aqui daria para fazer alguma coisa, tá? Isso é seno de x, tá? Enfim, essas simplificações dependem do que a gente quer, tá? Lá no capítulo de aplicações da derivada, a gente vai ver que em alguns momentos a gente vai ter que simplificar a expressão da derivada para conseguir trabalhar um pouco melhor. Então, esse exercício, em essência, é isso, tá? O próximo exercício é o exercício 31, então, seção 3.3, tá? O exercício 31, o que ele pede, tá? Primeiro, ele te dá uma função, f de x igual a
tangente de x menos 1 dividido por secante de x. Num primeiro momento, item A, ele quer que se derive isso por força bruta. Tá? Então vamos lá, o que é força bruta, né? Denominador, vou elevar ao quadrado. Denominador sobe, vezes a derivada do numerador. A derivada 1 é zero. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Perfeito? Menos. Ok, agora, então o que eu fiz? Eu peguei o denominador e elevei ao quadrado, o denominador subiu, multipliquei pela derivada do numerador. Agora eu tenho que pegar o numerador e multiplicar pela derivada do denominador. A derivada de secante de x é secante de x vezes tangente de x. Ok? Em essência é isso. Tá? Mas vamos trabalhar mais um pouquinho. O que o exercício pede no item B? Ele pede que você reescreva essa expressão em função de seno e cosseno, né? Porque tangente, cotangente, secante e cossecante, de alguma forma depende de seno e cosseno, são funções de seno e cosseno. Então ele pede para você fazer isso. E daí tentar encontrar a derivada agora com a nova expressão. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai escrever isso da seguinte forma, né? Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, menos 1. E secante é 1 sobre cosseno de x. Então, isso aqui dá quanto? Seno de x menos cosseno de x sobre cosseno de x dividido por 1 sobre cosseno de x. Agora eu posso simplificar aí, né? Esse cara com esse. Então, vamos lá, vamos simplificar. Esse cara cancela com esse e sobra o quê? Seno de x menos cosseno de x. Tem que cuidar aqui. Perfeito? Então, essa função aqui é um outro jeito, talvez não tão elegante, de escrever essa função aqui. Tá? Perfeito? É claro que tem coisas aí que a gente teria que chamar atenção, né? Quando eu simplifiquei aqui cosseno de x com cosseno de x, eu estou supondo que o cosseno de x não é zero. Mas tudo bem, a secante aqui é 1 sobre o cosseno, né? Ou a secante aqui pode ser zero também. Então, a gente supõe que as contas, aonde as contas dão certo, tá? Ou elas fazem sentido, a gente está fazendo essa conta. Tá ok? Então, agora o que você tem aqui? Se você olhar agora f' de x usando essa expressão aqui, quanto que dá a derivada? É a derivada do seno, que é o cosseno, menos a derivada do cosseno, que é menos o seno. Ou seja, cosseno x mais seno x. Tá? Então, está dizendo para a gente aqui que essa função e essa função, tá certo? Elas, claro, a secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado, né? Isso nunca dá zero, né? Então, na verdade, essa função e essa função aqui, elas coincidem, né? Claro que aqui eu tenho tangente, então tem que cuidar sempre onde essa coisa não faz sentido, né? Ok? Mas aonde as coisas fazem sentido, essa derivada e essa são idênticas. É uma pergunta que vocês fariam, professor. Então, se eu pegar aqui e ir para as variáveis seno e cosseno, então essa conta aqui e essa aqui são as mesmas. Sim, de alguma forma sim. Tá? Então, se a gente tentar escrever o f' de x, esse f' de x, ok? Você poderia pensar exatamente nisso. Tá? Então, o que a gente poderia fazer? Uma coisa que dá para fazer aqui já direto, vamos pegar uma outra. Eu tenho uma secante aqui, eu tenho uma secante aqui e eu tenho uma secante aqui, né? Porque esse cara eu posso escrever como secante vezes secante. Eu poderia pensar, né? Razoável isso, cancelar tudo isso. Ok? Então, vamos lá. Isso aqui, o que sobrou? Sobrou... Opa! Desculpa aí, gente. Vamos lá na nossa borracha. Apagar isso aqui. Sobrou o quê? Sobrou secante ao quadrado de x menos tangente de x menos 1 vezes tangente de x. Tudo isso dividido por secante de x. Ok? Dá para fazer mais alguma coisa aí? Né? Dá para fazer.
Tem várias coisas que a gente poderia fazer aqui, mas uma delas vamos pegar essa, vamos escrever aqui, secante ao quadrado de x menos tangente de x menos 1 vezes, poderia colocar aqui seno de x se quisesse, e 1 sobre cosseno é secante, né? Então, observe, eu simplesmente peguei esse cara aqui e escrevi desse jeito aqui, tá? Porque é seno vezes 1 sobre cosseno, ou seja, seno vezes secante. Tá? E agora dividir por secante de x. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Mais uma vez, esse cara e esse cara eu posso cancelar, né? Então sobra o quê? Tem várias formas de fazer isso, tá, gente? Talvez algumas até mais elegantes, ok? Então vamos lá, você tem secante de x menos tangente de x menos 1 vezes seno de x. Talvez eu não deveria investir nessa conta, mas vamos lá. Então isso aqui é quanto? É 1 sobre cosseno de x menos, aqui vamos lá, tangente é seno de x sobre cosseno de x menos 1 vezes seno de x. Eu posso escrever isso de que jeito? 1 sobre cosseno de x menos, vamos lá, seno x menos cosseno x sobre cosseno x vezes seno de x, ok? Não estou gostando dessas contas, mas enfim, o que eu poderia fazer ainda? Vamos lá. Eu estou precisando de espaço, tá? Então, isso aqui é igual. Vamos apagar aqui o que? Essa continha aqui, tá? Ok, igual. Eu poderia colocar 1 sobre cosseno em evidência, né? Então vamos lá, eu vou colocar igual aqui, vermelhinho aqui, ok? Só brincando aí com as funções, isso é igual. Então eu vou colocar 1 sobre cosseno de x em evidência, tá? Aqui tem 1 sobre cosseno e aqui tem 1 sobre cosseno, tá? Espero que não tenha errado em nenhuma conta aí, mas vamos ver. Então 1 menos seno de x menos cosseno de x vezes seno de x, né? Isso aí. Agora isso aqui fica como? Pagar mais isso aqui. Pagando tudo aí. Qualquer coisa vocês voltam no vídeo daí, né? Então isso aqui é igual a 1 sobre cosseno de x, que multiplica o quê? 1 menos. Agora observa aqui que eu tenho seno de x vezes seno de x. Então 1 menos seno ao quadrado de x. E aqui eu tenho mais seno de x vezes cosseno de x, ok? Então aqui eu tenho cosseno de x vezes seno de x, ok? Agora observa uma coisa. Como falei, brincando com função seno e cosseno, né? Se vocês pegarem aqui seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é sempre 1. Então esse cara que aparece aqui, ó, 1 menos seno ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado é exatamente o cosseno ao quadrado. Então esse cara aqui é exatamente o cosseno ao quadrado, certo? Então vamos lá, mais uma corzinha aí. Então isso aqui é 1 sobre cosseno de x, que multiplica cosseno ao quadrado de x mais seno x cosseno x, ok? E agora, esse cosseno que está aqui, aqui tem um cosseno e aqui tem outro, né? Então a gente pode cancelar eles. E sobra o quê? Sobra, vamos colocar aqui, cosseno x mais, então sobra cosseno x mais cosseno x. Ou seja, tudo isso para verificar que a derivada, né, bateu, né? Era isso que a gente queria, tá? Eu gosto às vezes de investir nisso porque a gente começa a trabalhar um pouquinho com essas identidades trigonométricas e tudo mais. Ok?
Mais um exercício que eu quero fazer com vocês é o exercício 43, tá? Da 3.3. Exercício 43, vamos fazer rapidamente. Limite, quando x tende a zero, de seno de 3x sobre 5x ao cubo menos 4x. Primeira observação, né? O x está indo para zero, então esse cara vai para zero, porque o 3x está indo para zero. E esse cara também está indo para zero, porque é um polinômio de grau 3, né? No ponto zero dá zero, né? Função contínua, aquela coisa toda. Tá? O que a gente vai usar para tentar sair desse limite do tipo, aqui eu tenho indo para zero o numerador e o denominador também. Então o que a gente faz? Tá? A gente vai usar isso aqui, ó. Isso ajuda nessa conta, tá? Isso é importante nessa conta. E daí a gente já vai ver como que isso vai funcionar. Eu vou escrever isso de outro jeito. Aqui eu tenho seno de 3x, certo? Aqui no denominador eu posso pegar um x e colocar em evidência. Então vamos colocar um x e colocar em evidência o resto. Então o que é o resto? 5x² menos 4. Concorda? Agora o que eu vou fazer? Então eu vou colocar em outra cor aqui. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Ou seja, estou multiplicando por 1, né? Então não está alterando. Então eu reescrevi isso aqui desse jeito. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Mais uma cor diferente aqui. Esse cara aqui, ó, vai para 1. Por quê? Porque quando x vai para 0, 3 vezes x vai para 0. Então tem o seno de alguém que vai para 0 dividido pelo mesmo alguém. Então isso está indo para 1. Exatamente por causa dessa informação aqui. O que resta então? Né? O que resta? Tomar o limite agora. Em cima está indo para 3, né? Então esse número aqui eu tenho controle, vai para 1. Agora em cima está indo para 3 e embaixo está indo para menos 4. Porque quando x vai para 0, esse cara está matando todo mundo. Tá? Então, menos 4. Sugestão, pega a GeoGebra, plota o gráfico dessa função, o ponto zero não está no domínio, mas na vizinhança do zero, observe que os valores estão negativos, próximos de menos 3/4. Ok? Então, e o exercício, isso só reflete como esse limite, né? Limite de seno de x sobre x quando x vai para 0, isso está perto de 1, né? E é um limite importante. Próximo exercício, 52. Tá? 52, ele quer que avalie isso aqui, ó. Limite quando x tende a mais infinito, de x vezes seno de 1 sobre x, seção aqui 3, claro, né? E depois ele quer que avalie esse limite aqui, ó. Limite quando x tende a 0, de x vezes seno de 1 sobre x. Tá? Novamente, a gente vai lá no GeoGebra e vê essa função, certo? E analisa o que acontece perto do zero, lembrando que essa função no ponto zero não está definida. E analisa o que acontece quando x vai para o infinito. Tá? Quando x vai para o infinito, esse cara está indo para o infinito. E esse cara está indo para zero. Então, o seno dele está indo para seno de zero, que é zero. Então, é um típico caso que você tem isso aqui, ó. Esse cara está indo para mais infinito, ou seja, está ficando grande, positivo. E esse cara aqui está indo para zero. Dá para concluir alguma coisa indo para infinito vezes alguma coisa indo para zero? Não, já vimos isso. E agora aqui o que eu tenho? Esse cara está indo para zero. E esse limite a gente já viu, né? Ele não existe. É o caso daquela função, né? Seno de 1 sobre x, que oscila muito perto da origem. Tá? Mas primeiro faça uma investigação no GeoGebra. Será que esse limite aqui vai para alguma coisa? Será que esse limite vai para alguma coisa? Tá? Então é isso que a gente gostaria que vocês fizessem. Perfeito? Agora observe. Esse exercício aqui, ó, a gente já fez. Isso dá zero, porque esse cara está indo para zero, certo? E esse cara é limitado. Esse cara aqui pertence... Opa, desculpa aí. Ao intervalo menos 1. Né? Bateria fraca, bom que eu estou terminando, né? Então, pertence a menos 1. Então, pelo teorema do confronto, isso aqui é uma verdade. E esse limite, como funciona? É só uma continha. Eu pego o seno de 1 sobre x, e esse x que está aqui, ele desce para o denominador como 1 sobre x. Agora observa, essa é a parte legal.
o x está indo para o infinito, então o 1 sobre x está indo para zero. E esse cara também está indo para zero. E a gente acabou de ver, né, que seno de alguma coisa que está indo para zero dividido por aquela mesma coisa, vai para 1. Então, o limite é 1, o limite é zero. Ok? O que a gente conclui aqui? Informação importante. No infinito, essa função se acumula em 1, ou seja, a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal ao gráfico da função. Põe no GeoGebra lá y igual a 1 e percebe isso, que conforme o x vai crescendo, os valores da função vão se aproximando de 1. Ok? E nesse caso aqui, né, perto do zero, essa função, apesar de não estar definida no zero, ela está indo para zero. Tá? Teremos confronto, então não tem assíntota vertical. Perfeito? É isso aí. É o que temos aí, tá? Boa atividade para vocês. Espero ter contribuído aí com o avanço nos estudos de vocês, ok? Até o próximo.